Vou dar 6 dicas práticas, simples, mas de suprema importância para evitar a falência de qualquer negócio. Não importa o ramo do negócio, não importa a dimensão do negócio, mas são princípios que podem evitar a falência de qualquer negócio. E ninguém quer começar falindo um negócio. Todos nós queremos começar tendo sucesso, de preferência desde o começo. Nem sempre é possível, mas isso acontece quando nós começamos com a devida preparação. Então, vamos imediatamente para a primeira dica. É um erro muito comum, esse está mesmo no top, por isso é que eu coloquei propositadamente como a primeira regra para evitar a falência do negócio. Pessoal, não confundam o faturamento do vosso negócio, nem o caixa do negócio com finanças pessoais. O que significa isso? Muitas vezes nós temos um negócio, não é? Está aí, colocamos alguém a gerir, alguém a controlar, alguém a fazer as vendas, e nós só supervisionamos. Os angolanos, particularmente, têm esse hábito. Né? Ainda temos preconceito sobre negócio, não queremos parecer vendedores como se vender fosse um crime. Então, colocamos sempre alguém na frente do negócio porque não queremos aparecer. Só que muitas vezes cometemos, qual é o erro comum que nós cometemos quando começamos um negócio com despreparo? É nós confundirmos as finanças do negócio com finanças pessoais. De repente, se eu tiver uma família, o filho está doente, ou o cunhado veio visitar minha casa, eu estou sem dinheiro no bolso, vou aí a minha funcionária ou o meu funcionário e peço um dinheiro, para dê-me isso aí, uns 5 mil, que tem uma visita em casa, e vou tirar 5 mil do dinheiro do negócio. Amanhã mais, por alguma razão qualquer, quer sair, não tens dinheiro do táxi, vais, tiras o dinheiro do negócio, dinheiro para apanhar táxi. Pessoal, isto é um hábito que contribui ou que acelera muito a falência de qualquer negócio. Deve haver uma separação entre aquilo que é negócio, que é dinheiro ou finanças do negócio e aquilo que são as finanças do dono do negócio. É preciso haver essa separação muito clara. E para fazer essa separação, o que é aconselhável nesse contexto? O dono de negócio é um funcionário do negócio. Ok? O dono do negócio, dizem que o boi só engorda sob o olhar do dono. Negócios, na fase inicial, prosperam quando têm a atenção do seu proprietário. Então, numa primeira fase, sempre que criarem um negócio, ou se já tem um negócio criado, procurem sempre estar lá ativo nas operações do negócio, no dia a dia do negócio. Mas é muito importante separar. Você tem que se ver como um funcionário do teu negócio. E se você é um funcionário, tem que ter um salário como qualquer outro funcionário. E não pode ser tipo o salário mais alto. Não, não precisa ser o salário mais alto. Você pode se dar um salário do nível. Imagina, tens uma loja e vais fazer o papel de sócio, gerente, ou vais estar na direção, na gestão da própria loja. Quanto é que você pode definir como teu salário? Você tem que ver no mercado, na tua concorrência, quanto é que os gestores das lojas ganham. Se os gestores das lojas ganham, por exemplo, o equivalente a 50, 150 ou 80 mil kwanza, esse é o valor que você tem que se dar como salário. Tem que ter sempre como base a referência do mercado, ok? Muitas vezes até você vai abdicar do salário para não prejudicar as finanças do negócio, ok? Então, o recado nesse primeiro quesito é, se você é dono do negócio, se você tem funções executivas no negócio, você é gerente, se você tem alguma, é atendente, se você tem funções executivas no negócio, você tem que ter um salário. De modo que todas as tuas necessidades financeiras têm que depender do teu salário. Não se pode mexer no dinheiro do caixa da empresa ou do negócio, não. O dinheiro do negócio não é teu, é do negócio. O dinheiro da empresa não é teu, é da empresa. O teu dinheiro é o teu salário. Agora, no papel de dono do negócio, você pode esperar até o final do ano receber os lucros deste negócio. No final do ano, você faturou 100 mil kwanzas. Retira as despesas, os impostos que tens que pagar ao Estado. São 80 mil. Ficou quanto? 20 mil. Esse 20 mil é o teu lucro. Ok? É preciso aqui destrinçar lucro e prolabore. O lucro é o dinheiro que os sócios, os donos do negócio recebem no final do exercício, ou ao fim de um ano, ou ao fim de um trimestre, ou ao fim de um semestre. Esse é o lucro do negócio. Aqui os sócios têm direito. Agora, prolabore é aquele salário que você, dono, recebe quando você vai trabalhar,
quando você é o próprio gestor do negócio, quando você vai exercer uma função de gestão ou uma função administrativa no negócio. A isso dá-se o nome de prolabor. E por que é importante você, como dono, ter um prolabor quando exerce uma função? Para não mexer no dinheiro do caixa do negócio da empresa. Porque você tem um salário. Se tens um óbito na família, tens que tirar do teu salário. Não podes mexer no dinheiro do caixa ou no caixa do negócio. Vamos então passar para a segunda regra, a segunda recomendação, que é não, ou seja, busque conhecimento e networking antes de começar o negócio. Vou recordar o primeiro princípio. Recordando o primeiro princípio, não confundir dinheiro do negócio com dinheiro pessoal. Tem de haver uma separação. Segunda recomendação, quando fores criar o teu negócio, primeiro busque conhecimento. Não tenha pressa de criar a empresa, não tenha pressa de criar o negócio. Primeiro busca o conhecimento. E sabe aquele que busca primeiro o conhecimento. E a parte do conhecimento, você tem que criar network. Sublinhe essa palavra e faça uma busca na internet. Isso é muito importante. Networking. Networking é a sua rede de relacionamento. Onde você vai chegar depende de quem você conhece, com quem você se relaciona. Isso é que é networking. As pessoas com as quais você se relaciona, as pessoas que você conhece e que pode contactar em momentos de aflição ou em momentos que você precisa de ajuda. Okay? Isso se configura aquilo que se chama networking. E networking, como costuma-se dizer, às vezes vale mais do que o dinheiro. Há pessoas que começaram uma grande empresa, não precisaram tirar do seu bolso um tostão, porque tinham contatos, conheciam pessoas, tinham bons relacionamentos. E o que você faz para criar network? Você tem que participar em eventos, em palestra, em workshop, em feiras de negócios, ok? Você tem que conhecer outros empresários do teu setor, você tem que conhecer todas aquelas pessoas que atuam na sua área de negócio, tem que ter o contato deles, isso é que é network, e é muito importante, ao par do conhecimento, ter networking é muito importante para evitar a falência de um negócio. Mas, sobretudo, atentem para a busca do conhecimento. Por que buscar e priorizar o conhecimento? Quando você tem conhecimento, você está melhor preparado para enfrentar as adversidades. Quem tem conhecimento consegue contornar as dificuldades, consegue agir melhor, okay? Consegue pensar melhor. Por quê? Porque tem conhecimento. Quem tem conhecimento consegue enfrentar o medo de tomar decisões estratégicas do negócio. Por quê? Porque tem conhecimento. Muitas vezes o nosso medo reside na falta de conhecimento. Muito importante. Priorizem a busca do conhecimento antes de começar o negócio. Vai começar um negócio, tem que entender o mínimo de contabilidade. Vai começar um negócio, tem que entender o mínimo de gestão. Vai começar um negócio, tem que entender o mínimo de tributação, que é pagamento de impostos. Okay? Vai começar um negócio, tem que entender o mínimo de burocracia, o que é necessário em termos de documentação para abrir um salão de beleza ou para abrir uma farmácia. Não se sai só de casa e abre-se uma farmácia, você tem que saber quais são os procedimentos administrativos ou legais. Tudo isso é buscar conhecimento. Então, não comece um negócio sem buscar toda essa informação que se vai constituir em conhecimento quando aplicados na prática. E também é importante fazer uma análise SWOT. Análise SWOT é você saber quais são os teus fortes, quais são as suas fraquezas, quais são as oportunidades e as ameaças do mercado. Para não começar assim no escuro. Eu vou começar um negócio, eu tenho que saber bem qual é o meu ponto forte, qual vai ser a minha vantagem ao começar esse negócio. Okay? Qual é a oportunidade que eu estou a buscar? Mas que tipo de ameaça a minha concorrência constitui contra mim? Eu tenho que saber isso. E para isso tenho que buscar informação, tenho que buscar conhecimento através de cursos, através de eventos. Okay? Então, número 2, busquem conhecimento e network antes de começar um negócio. Vamos para a terceira recomendação. A terceira recomendação é, pessoal, comece pequeno, mas sonhe grande. O que isso quer dizer? Significa dizer que nós temos que ser comedidos. O angolano tem a mania da grandeza. É a primeira vez que vai começar um negócio, quer já uma grande loja. É a primeira vez que vai pedir um crédito no banco, quer já pedir milhões, 10 milhões, 5 milhões, em vez de pedir ainda 100 mil kwanzas, já quer pedir 5 milhões. Pessoal, comecem pequenos.
A natureza, isso é lei da natureza, é lei divina. Tudo tem que começar pequeno para ir crescendo. Nós, seres humanos, primeiro somos bebês, depois passamos para a fase de adolescência, juventude, até chegamos à fase adulta. E, no final, envelhecemos. Isso também acontece nos negócios. Você começa um negócio de forma pequena, paulatina, vais crescendo, vais atingir a maturidade, que é aquela fase de crescimento, você já está consolidado, já estás a faturar, quizá estás a abrir novas lojas, estás a abrir o mesmo negócio em outras áreas geográficas. Essa é a fase do crescimento. Mas depois tem a fase do declínio, que o negócio já está saturado, já não tem tanta concorrência e começa a morrer. Isso é um princípio universal. E nós temos que respeitar esse princípio universal. Quem nasce grande está condenado ao fracasso. O primeiro Adão, na história religiosa, o primeiro Adão, na primeira tentação, pecou, né? Pecou, caiu em pecado. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, conseguiu resistir. Por quê? Porque ele teve tempo de treinamento, ele nasceu humano, cresceu criança, treinou durante 30 anos, para depois trabalhar por 3 anos. Já o primeiro Adão já nasceu adulto, já nasceu feito. E na primeira tentação, o que aconteceu? Caiu. O mesmo acontece nos negócios, pessoal. Se você cria um negócio a pensar já num supermercado, sem nunca ter gerido uma cantina, vais falir. Como o tempo está a correr, vamos para a terceira recomendação. Qualidade não é diferencial. Muitas vezes pergunto às pessoas, ok, qual é o teu diferencial? Não, o meu produto é de maior qualidade. Pessoal, qualidade não é diferencial. Qualidade é uma obrigação. Se você vai abrir um negócio, vai vender um serviço ou um produto, tem de ser de qualidade. Se não tem qualidade, recua, não começa. Não começa. Ok? Agora tens que buscar outros diferenciais, além da qualidade, como o atendimento perfeito. E outras, um preço flexível, diferenciado, enfim. Mas qualidade é obrigação. Se vai abrir um negócio, tem que ser necessariamente de qualidade. Quinta recomendação, não é sobre ganhar muito. Há gente que ganha dinheiro todos os dias, mas do mesmo jeito que entra, é do mesmo jeito que sai. Do mesmo jeito que ganha milhões, é do mesmo jeito que perde milhões. Portanto, o segredo não é ganhar, ganhar, ganhar. O segredo é fazer uma gestão na perspectiva de manter aquilo que você está a ganhar. E isso remete-nos para quê? Para a poupança, a cultura de poupança. É preciso saber gerir aquilo que se ganha, por pena de você perder em pouco tempo, ok? Então vamos para a recomendação seguinte, tenha sempre uma política de gestão de lucro. Pessoal, lucro não é para pôr tudo no bolso, comprar o primeiro carro que aparecer, a primeira vivenda que aparecer. Não, o lucro tem que ter uma política de gestão. Por exemplo, lucraste 100 mil, você tem uma regra que diz 50% do lucro deve ser reinvestido no negócio. Então, pega 50%, tens que ter isso escrito em documento. Pega 50% ou metade do teu lucro, reinveste no negócio, não gasta, coloca de novo no negócio para fazer o negócio que crescer. E depois os outros 50%, vais pegar 25%, vais dividir com os teus sócios, não é? Porque isso é de direito. Por isso é que você está a investir e está a fazer negócio. Os outros 25% vais guardar, vais criar um fundo de maneira, vai ficar aí para acudir qualquer eventualidade. Portanto, tenha uma política de gestão de lucro. Lucro não é para gastar tudo, não. E, por último, já me referi um pouco sobre isso, tenha um fundo de maneio. Uma das razões dos negócios angolanos falirem, aliás, um dos meus primeiros negócios faliu porque eu não tinha um fundo de maneio. Eu coloquei tudo na loja, a loja estava bonita, era das melhores lojas na minha área, mas depois de 3 meses, não lembro se serão 3 meses, mas depois de algum tempo, como ainda não tinha muita clientela e não estava a vender o suficiente, eu comecei a ter dificuldade até para pagar os funcionários. Por quê? Porque eu não tinha um fundo de maneio. Okay? Tive que começar a mexer no capital. E quando você mexe no capital ou no caixa do negócio, você está a diminuir, está a tornar o negócio mais pequeno. E quando o negócio é mais pequeno, menos lucro também gera. Portanto, vão criar um negócio que pega um valor que é capaz de pagar os salários, as despesas fixas ou variáveis durante 6 meses, se não mesmo durante 12 meses. O teu fundo de maneio tem que ser suficiente para aguentar o negócio durante 1 ano. Mesmo que você não vender nada, o negócio vai ter sempre dinheiro para pagar salário, para pagar a luz, para pagar imposto, isso tudo. Isso é que se chama fundo de maneio. Não crie um negócio sem fundo de maneio. Pessoal, por último, se você vai abrir um negócio, você tem que ter uma planilha de investimento.
E nós temos aqui um exemplo de uma planilha de investimento inicial, e é muito simples, não precisam criar planilhas muito complexas. Nós temos aqui, por exemplo, essa planilha tem quantas colunas? 1, 2, 3, 4 colunas. Na primeira coluna, eu tenho tudo aquilo que eu vou precisar para o negócio. Tenho aqui o dinheiro reservado para a legalização do negócio, tenho o dinheiro para comprar os equipamentos, tenho o dinheiro para comprar mercadoria, o dinheiro para gastar em transporte, o dinheiro para o mobiliário da loja, o dinheiro para os consumíveis do escritório, se for o caso, tenho o capital de giro, tenho, até tenho dinheiro para gastos que eu não previ. Aquelas situações, você começou, pensaste que ias gastar investimento inicial 100 mil kwanza e de repente lembraste de algo que não tinhas previsto. Então tens que ter um dinheiro para esse tipo de gasto. Okay? E depois aqui na segunda coluna vais pôr as quantidades, aqui na terceira coluna vais pôr o preço unitário e vais multiplicar a quantidade pelo preço unitário para você ter o valor de quê? Do subtotal. Depois vais somar todos os subtotais desta coluna, é que vai te dar o valor do investimento total. Okay? E de forma simples você consegue saber quanto é que você precisa para abrir aquela cantina, para abrir aquele salão de negócio ou para abrir aquele negócio de venda de telemóvel. Pessoal, como questão para nós debatermos na segunda parte, eu depois vou colocar como fiz ontem, vou voltar a publicar um novo link no grupo, que é para nós discutirmos esse tema, vamos fazer um fórum para discutir as respostas a essas duas perguntas. Primeira pergunta, por que o negócio do Mamadou tem mais sucesso ou dura mais do que o negócio do angolano, do que a cantina do angolano? Qual a diferença entre Prolabor e lucro? Mas principalmente essa primeira questão. Eu quero saber de vocês por que o negócio da cantina, por que vocês precisam me responder, precisam dar resposta a essa pergunta. Por que a cantina do Mamadou tendencialmente tem mais tempo de vida, tem mais sucesso do que a cantina do angolano? Por que isso acontece?